Nós vamos discutir quais as consequências decorrentes do fato da moeda ser unidade de conta. Nós vamos discutir o capítulo 17 da teoria geral, que deve ser lido. Ele é confuso, complicado, mas ele é importante. Importante para a nossa discussão do papel que o dinheiro desempenha. O que o Keynes discute no capítulo 17 é o seguinte: ele faz as seguintes afirmações. Qualquer mercadoria podemos calcular uma taxa de juros que de mais tarde vai ser chamada taxa de juros própria, para qualquer mercadoria. Nós podemos calcular uma taxa de juros para o trigo, para o dólar, para qualquer produto. Só se produz produtos, só se aumenta a produção de produtos cujo preço corrente é maior do que o preço futuro. Porque nós imaginamos que o preço futuro é o preço de longo prazo, é o custo marginal de longo prazo. Então, se um imóvel em São Paulo custa R$1.000 o metro quadrado e está sendo vendido a R$2.000 no momento, vale a pena construir imóveis. Rápido, né? Você constrói hoje, o preço corrente está maior que o de longo prazo. No caso do trigo, não vale a pena produzir trigo. Porque o preço de curto prazo, o preço spot, é menor que o preço de longo prazo. Então, por que eu vou produzir e vender a esse preço menor que o preço de longo prazo? Eu vendo. Se o preço dos imóveis em São Paulo, corrente, for de R$2.000, de R$1.000, e o preço de longo prazo for 500, não, for 1.500, eu não vou vender imóveis. Eu vou comprar imóveis para entrega futura. Tá certo? Esta é a regra. E esta regra de comparação do spot com o futuro, que é a regra é o cálculo da taxa de juros próprios das diversas mercadorias, é comparada com a taxa de juros monetária, para ver se você faz alguma coisa ou fica num porto seguro rendendo taxa de juros monetária. Tá certo? Aí nós teríamos, se vocês entenderam isso, nós acabamos o item 2.1. Nós podemos calcular uma taxa de juros própria para qualquer mercadoria. E a regra de produzir ou não produzir é comparar a taxa de juros própria com a taxa de juros monetária. Agora a pergunta é: por que com a taxa de juros monetária? E a resposta é porque ela é a que cai mais devagar. Primeiro, nós precisamos entender por que a taxa mais importante é aquela que cai mais devagar. Nós vamos usar o exemplo da teoria marginal, teoria da utilidade marginal. Na teoria de utilidade marginal, a utilidade é medida por um útil, uma medida abstrata, e se supõe que a utilidade total é crescente, mas os acréscimos da utilidade total são decrescentes. É a utilidade marginal decrescente. O exemplo tolo, frequente, é o sujeito tomando sopa, com fome. Primeira colher de sopa traz um grande nível de utilidade. A segunda, um pouco menos. Ele está sempre tomando mais sopa e a utilidade total dele está aumentando. Mas cada colher, a utilidade marginal é menor, certo? Quando ele está cheio de sopa, a utilidade marginal pode ser 0. Se ele estiver sendo torturado,
Um neném torturado pela mãe, parosidade marginal pode ser negativa. Ele não quer mais sopa e ela enfia a sopa na boca do neném. Mas nós supomos que a utilidade marginal é sempre maior que zero. Por quê? Por razões matemáticas, para maximização dar certinho. Quando nós maximizamos a utilidade do consumidor, nós encontramos com equilíbrio. Quer dizer, ele está numa decisão ótima se a utilidade marginal dividida pelo preço de todos os produtos que ele pode comprar forem iguais. E todas elas iguais à utilidade marginal da renda. Porque nós supomos que a utilidade marginal da renda é constante. Quer dizer, ninguém é saciado, ninguém é hippie, tá? Estou bem, não quero mais dinheiro. Todo mundo quer mais renda, mais dinheiro. A utilidade marginal da renda é constante. Então, nós igualamos a utilidade marginal da sopa, do arroz, do automóvel, do iPad, de todos os bens, com a utilidade marginal da renda que é constante, que não cai. Está certo isso ou não? É porque ela não cai que ela é o parâmetro das outras. Outro exemplo. Uma farmácia tem uma sede aqui em São Paulo, onde ela concorre com todas as outras farmácias de São Paulo, tem milhares de farmácias de São Paulo. Depois tem farmácias em Sorocaba, em Barretos e Cachoeira dos Índios, lá, acho que é no Mato Grosso. Ela vende só um remédio, aspirina. Lá nessa cidade do Mato Grosso, em fronteira com o Paraguai, ela é monopolista. Lá ela vai cobrar um preço altão. Em Araçatuba, um preço mais baixo, que tem mais farmácias. Em Sorocaba, um preço menor ainda. E em São Paulo, ela vende a um preço constante, porque tem concorrência. Aqui a aspirina custa 50 centavos a cartela. Ele vai igualar, aí é um caso do monopólio discriminador, não sei se vocês viram. Ele vai igualar, para ele maximizar lucros, ele vai igualar a receita marginal da cidade do Mato Grosso com a receita marginal das vendas de aspirina em Araçatuba, com a receita marginal das vendas de Sorocaba, com o preço de São Paulo. Ele vai igualar todas as receitas marginais a um preço que não varia, que é dado, que é independente da quantidade de aspirina que ele vende aqui em São Paulo, que não cai, porque ele é um concorrente perfeito, o preço aqui é invariável. Então, para saber o preço que ele vai vender aspirina lá na fronteira do Mato Grosso, eu tenho que saber qual é o preço que ele vende aqui em São Paulo, que é esse preço que não cai. Não cai porque aqui ele é pouco importante, ele é competitivo. Então, se vocês forem abrir um negócio farmácia, não se esqueçam de fixar o preço em Araçatuba igual ao preço de São Paulo. Se vocês forem tomar sopa, não esqueçam de tomar até que a utilidade marginal da última colherada seja igual à utilidade marginal da renda. Usem sempre uma variável marginal que não cai, ou que cai mais devagar. Então, a variável que cai mais devagar é que fixa o valor das outras. Portanto, a taxa de juros monetária é relevante se ela for a que cai mais devagar. E ele diz, ela cai mais devagar. Por isso que ela é relevante. E por que ela cai mais devagar, segundo Keynes, capítulo 17? Porque a oferta é inelástica. Porque não existe substituto para a moeda. Uma resposta meio bocó. Primeiro que ela não é tão inelástica assim. Ela é um símbolo, ela pode ser representada por outras coisas. Existe crédito. Mas ele está no padrão ouro e está escrevendo sobre um assunto muito complicado. E ele fala isso.
E aí especula, olha, o papel da moeda pode ser exercido pelo ouro, cuja oferta é inelástica, e pela terra, cuja oferta é inelástica. Mas eu, ao ler isso várias vezes, uma coisa meio insatisfatória. Porque ouro e terra, apesar da oferta ser inelástica, quando ela vira moeda, ela tem representantes. Então a oferta pode ser elástica, né? Mas nesse mesmo capítulo, ele diz que a oferta, que a moeda é moeda porque o salário é expresso em moeda nacional. Ele dá a dica para os trabalhos que posteriormente vão mostrar que ela é moeda exatamente porque todos aceitam o seu valor sem perguntar particularmente o trabalho. É com o trabalho que se faz tudo no mundo, no Brasil, na Índia, na China. Trabalho e matéria-prima, mas trabalho e matéria-prima, mas é o trabalho o preço mais importante. Se o trabalho aceitar receber a sua remuneração em dinheiro nacional sem perguntar por quê, temos uma moeda. E esta moeda terá uma taxa de juros estável, que não cai, não é estável, que não cai, porque ela é unidade de conta. O seu preço não varia. O preço do imóvel aumenta, a oferta de imóvel, cai o preço do imóvel. Muda a taxa de juros própria. O preço do trigo aumenta, a oferta do trigo, cai o preço do trigo, muda a taxa de juros própria. Cai. Para que se produza mais, mas depois pare de se produzir mais. Todas as mercadorias se aumenta e muda o seu preço nominal, cai a sua taxa de juros própria. No dinheiro, não. Porque o seu retorno é expresso em termos de si mesmo. É dinheiro por dinheiro. É porque ela é unidade de conta que a taxa de juros monetária não cai. Porque ela é, em outras palavras, o porto seguro. Ela é o lugar, é a aplicação que não tem risco nenhum de variação de preço. Por isso que ela não cai. E por isso que ela é a taxa de juros relevante. Mas aí nós temos que ir mais longe. A terra pode exercer o papel que a moeda exerce, ela, para o capítulo 17, poderia, porque ela tem uma oferta inelástica. Não dá para aumentar a oferta de terra. O ouro também poderia. Mas isso seria necessário que os produtos fossem cotados em função do preço da terra, e não são. Ele sugere que a lei da usura foi criada no passado para limitar os juros cobrados sobre as hipotecas. Como o preço da terra, o mercado de terra é um mercado sujeito à especulação, a especulação imobiliária americana, que também estava na Europa, é uma especulação com terra, tá certo? Imóveis. Então, o mercado imobiliário está sempre sujeito à especulação. Então, ele diz que no passado, a especulação fazia com que o preço da terra pudesse estar sujeito a rápidas elevações. Então, o empréstimo garantido por terra era um bom empréstimo e a taxa de juros cobrada nesse empréstimo podia ser muito alta. Foi daí que é a origem da lei da usura, segundo ele. Mas a lei da usura está na Bíblia, é um preceito religioso, tem uma origem muito mais antiga. Mas, do ponto de vista econômico, a lei da usura existiria por causa dos empréstimos hipotecários. A terra, para ele, poderia cumprir o papel de dinheiro, do dinheiro. Nesse pedaço do capítulo 17, que é meio insatisfatório. Porque ele diz que a moeda, para ser moeda, precisa ter oferta inelástica e não ter substituto. Mas ele sugere a resposta que eu estou usando aqui, que é a resposta, não é isso que faz com que o dinheiro seja dinheiro. O que faz com que o dinheiro seja dinheiro é que
existam preços nominais relevantes, rígidos, quando expressos em dinheiro. O fator de produção mais relevante é a mão de obra. Então, se a mão de obra tiver ilusão monetária, na linguagem dos clássicos, do livro-texto, existe moeda. E a taxa de juros da moeda é a que não cai, porque o seu retorno é expresso em termos de si mesmo. Para ele ser expresso em termos de si mesmo, quer dizer que tudo é expresso em dinheiro. Tá certo? Eu ganho R$2 por R$100. Eu não ganho 2 batatas por R$100. Aí ela podia variar, aumenta a produção de batata, diminui a produção de batata. Eu ganho reais por reais. É um número puro. Por isso que ela taxa que não cai. Essa explicação não está no quente, está no caldo, num artigo complicado, que eu ia dar aqui e desistir. Porque acho complicado para explicar. Porque o artigo é complicado. Então, o que era um defeito, e ainda nos clássicos e até nos novos keynesianos, aparece como um defeito de funcionamento da economia, que é a presença de algum preço nominal rígido. Os novos keynesianos, nós vamos estudar isso, vão se preocupar por que o preço nominal do salário é rígido. E vão estudar as condições microeconômicas para que seja rígido. Contrato que tenha simetria de informações, a segurança do salário nominal rígido, uma porção de condições microeconômicas que explicam o salário nominal rígido. Mas a proposição do Keynes é mais radical. Não é mais radical, a conclusão, não é a proposição dele, é radical. Se não for rígido, você não está falando de uma economia monetária. Você está falando de uma outra economia, ou que tem uma moeda instável, que é quase substituída por outra. E ele afirma que a economia o equilíbrio da economia seria muito instável se o salário nominal fosse flexível, como a gente supõe no modelo ISLM, caso clássico. É uma conclusão, para nós economistas, surpreendente, até hoje surpreendente, e não é pacífica. Os descendentes dos clássicos não concordariam. É a conclusão que nós precisamos de salários nominais rígidos para falar em moeda, porque senão não poderíamos falar dela. Aí a moeda deixa de ser unidade de conta e também deixará de ser reserva de valor e passa a ser um instrumento de troca. Passa a ser um passe escolar. Mas olhando para o mundo em que vivemos, a moeda não é um passe escolar. O dinheiro não é um passe escolar. Ele é uma reserva de valor, ele é o representante geral do valor. Se fosse só um passe escolar, qual o custo, voltando à aula anterior, qual o custo de ter inflação? Se a gente usasse o dinheiro só para pagar o ônibus, o troco, não tem, pode ter inflação que você quiser. Eu estou sempre olhando para as variáveis reais, só na hora de fazer o pagamento é que eu uso um vale-refeição. Se esse fosse o problema, nós não precisaríamos ter nos debatido, os brasileiros, de 1948 a 1994 para combater a inflação. Bastava dizer, olha, o passe escolar, o cafezinho e qualquer outra coisa que você use de troco, são corrigidos monetariamente, o resto não. Não precisa nem corrigir monetariamente, você fala, um ônibus vale um passe, uma passagem de ônibus vale um bilhete único. E aí a companhia de ônibus que briga lá para fazer o bilhete único se converter em gasolina, salário e tal. Mas para a maioria da população, tirando os donos das companhias de ônibus, a inflação não teria problema nenhum. Entretanto, golpe de 64, qual era a ameaça mais importante à democracia alegada pelos militares?
era a inflação. Então, o dinheiro não é esse negocinho aí, não, instrumento de troca. Ele tem mais importância do que isso. Qual é uma das origens do aparecimento do nazismo na Alemanha? Uma, mas importante. A humilhação que a Alemanha sofreu, que nós vamos estudar ao final da Primeira Grande Guerra, os pagamentos de reparação a que foi submetida e a hiperinflação que apareceu. Há cartas de alemães escrevendo para alemães, cidadãos alemães, e escrevendo para austríacos e outros, falando da vergonha da inflação, da hiperinflação que os acometeu, né, do dano moral, do dano ético, da perda de estima do alemão por causa da hiperinflação. Então não parece que ela é uma moeda que não é unidade de conta. Não parece um vale-refeição, nem um ticket de cinema. Todos os presidentes da América Latina que resolveram a inflação tiveram um capital político imenso. Fernando Henrique Cardoso no Brasil, o Menem na Argentina, depois virou um desastre, né, com o Plano Cavalo, o Salinas no México, depois foi preso, envolvido com corrupção, assassinato e outras coisinhas mais. Mas ao resolver o problema da inflação, viraram importantes, tiveram um capital político, um apoio da população gigantesco. Não é porque resolveram o problema do passe escolar, é porque resolveram o problema da unidade de conta. A conclusão é: a taxa de juros monetária é a taxa de juros mais relevante porque ela é a que cai mais devagar. E ela cai mais devagar porque ela é unidade de conta.